atenção à realização de uma live pelo jornalista Oswaldo Eustáquio com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes. O Zé Trovão motivou a decretação de nova prisão de Eustáquio por parte de Alexandre de Moraes. O jornalista também teve suas redes sociais bloqueadas por determinação de Moraes. Ao entrar na conta do Twitter de Oswaldo Eustáquio, aparece uma mensagem dizendo que a conta está suspensa por uma determinação legal. 2 minutos, Cris. Então, eu estava tentando falar aqui com a esposa dele para ver se tem alguma notícia, alguma outra informação, mas acessei a conta dele no Twitter, realmente está bloqueada, está suspensa. Ainda não temos mais informações sobre prisão, mas é o ministro Alexandre de Moraes dobrando a aposta, né? Parece que quanto mais repúdio aos atos inconstitucionais, às determinações de prisões ilegais, de bloqueio de contas, de censura, o que é ilegal no Brasil, isso não existe. O artigo 5º da Constituição prevê liberdade de expressão desde que vedado o anonimato, e a gente sabe que todo mundo que está com conta aí no Twitter, com foto, com verificação de nome e tal, não está se escondendo no anonimato, ao contrário de centenas de milhares de MAVs, que são aqueles militantes em ambiente virtual que existem desde a era PT, inclusive eram pagos por dinheiro público, que a gente sabe porque a própria Operação Lava Jato revelou várias dessas contas aí sendo abastecidas por dinheiro público. Essas contas que estão sofrendo censura e sendo bloqueadas são contas identificadas de pessoas que falam, que gravam vídeos, que se identificam ali o que elas são e estão emitindo opinião. Eu não vi essa entrevista dele, mas eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está efetivamente dobrando a aposta quando provoca mais censura e mais pedidos de prisão, justamente no dia em que milhões de brasileiros foram às ruas pedir liberdade e respeito à Constituição. Retomando o tema que discutíamos aqui, o ministro Alexandre de Moraes determinou mais uma vez a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Queremos ouvi-lo. Augusto Nunes. O ministro Alexandre de Moraes, ele sofre de algum problema mental, né? Porque ele elogiou, como a Ana Paula mostrou ontem, ele escreve uma coisa que ele desrespeita. Pois ele está contrariando tudo o que ele defendeu no texto de ontem. Ele sabe escrever, aparentemente, porque os livros são bem escritos, ou pelo menos em português compreensível, e não sabe falar. Não sabe, o que é estranho, porque o advogado normalmente se expressa com competência, aí, porque ele trabalha com a fala, ele participa de júris, etc., ou dá aulas, como no caso dele, não sabe falar. Participou de um Roda Viva que eu apresentei, eu fiquei espantado por ver. E agora ele diz que é preciso cumprir a Constituição e prende de novo um jornalista por um crime inexistente. Então vamos ver outra... Aliás, ontem o promotor de justiça do Paraná, autor daquele artigo que faz 14 perguntas respondidas da mesma forma, não pode fazer isso, só um ministro do Supremo faz. Eles estão mostrando que não existe, o ministro Alexandre de Moraes, ele não consegue se basear em nada para fazer o que faz. Vamos repetir para ver se ele decora, vamos desenhar. Não existe cadeia para quem comete qualquer delito com palavras, não é delito. Você pode, se for configurado o caso de injúria, calúnia e difamação, você está sujeito ao pagamento de multas, né? É isso aí, você não vai para a cadeia. Se ele começar a aprender quem insulta as outras pessoas, é só chegar ao mesmo Twitter, a qualquer rede social, e que você pega a cada 10, 9. A Cracolândia da internet, por exemplo, como fala a Ana, você tem 9 em 10, 99 em 100 e tal. Ele cismou de pegar esse pessoal e agora virou fiscal de conversa de botequim. Então, vou contar uma história rapidinha. Quando eu dirigi a sucursal do Jornal do Brasil aqui em São Paulo, me aparece um repórter querendo ser gentil comigo e disse, olha, eu estava num bar ontem com gente aqui da redação e fulano começou a falar mal de você. Eu falei, pode parar. Falar mal do chefe, eu era diretor, é um esporte nacional.
Tudo bem. Qual é o problema? Eu falei, se você fizer isso, você está sendo, aí sim, um delator da pior qualidade. Deixei falar. Quando surgiu a primeira chance, me livrei do cara. O Alexandre de Moraes está fazendo boletim de ocorrência por ter ouvido falar que um sócio do Clube Pinheiros, se não me engano, estava falando mal dele. Quer dizer, agora é crime falar mal de alguém no Brasil, onde se fala mal até da mãe. Tá louco o Alexandre de Moraes? Por isso eu digo, tá. É uma forma de loucura, sim, porque não há uma explicação lógica. Não existe lógica em qualquer tipo de loucura. Não, certas loucuras não têm a menor lógica. É o caso da loucura, dessa disfunção psicológica aí do Alexandre de Moraes. Você usa 3 minutos. Olha, acho que já está tudo dito, né, sobre o absurdo do ato, sobre, de fato, a tentação, o experimento autoritário que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está, de fato, experimentando todas as maneiras, né, de ações discricionárias e livre interpretação da Constituição e das leis para ver o que acontece, né? Eu só quero dizer, a gente vai continuar nesse assunto, né? Tem, infelizmente, outros eventos lamentáveis nesse sentido, desse experimento autoritário, né? Eu só queria trazer um ponto que é o seguinte: onde está, como eu comentava anteriormente, parte da salvaguarda? Porque, assim, uma coisa é um déspota assumido e manifesto, né? Um tirano. Você, olha, acabaram as leis, eu vou prender, arrebentar, eu vou ser um absolutista, eu vou seguir os atos que a minha vontade me mandar seguir. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer experimentos autoritários com uma capa de democracia, que é o que nós estamos vendo. E quem é que está ajudando, né, a dar esse verniz, né, de uma suposta ação correta e democrática? É parte da opinião pública. É parte da opinião pública. É essa parte da opinião pública que está fingindo que o Palácio do Planalto tem um enviado de Beelzebub e milícias. Vão dizer, vocês não tenham dúvida. O povo foi à rua de uma maneira caudalosa, exuberante, pacífica, uma manifestação histórica da democracia, e eles vão dizer isso de novo, não tenho dúvida. Vão dizer, não, isso aí é o braço do Bolsonaro, tudo é o braço do Bolsonaro. Quem é que confere aí um verniz de credibilidade, né, para que aqueles supostos democratas, os ex-liberais, liberaloides, Fernando Henrique Cardoso, professores da USP, não fiquem constrangidos, mortos de vergonha com essa experiência autoritária? São essas criações de parte da opinião pública que encontram na imprensa, na grande imprensa, na outrora grande imprensa, o seu lastro. Então, só vou lembrar a capa da revista Veja, recente. Era uma propaganda do ministro Alexandre de Moraes na capa, não lembro exatamente o título, mas era a muralha, algo assim, apresentando como a resistência democrática. A resistência democrática contra, né, ali todas aquelas enunciações, o fascismo da direita, etc. Essa história construída é um pouco o lastro desse experimento autoritário, né? E ele se alimenta dessa construção fantasiosa e também das provocações que recebe. É o pior momento da história para você. Você gosta de bravata, mas você está preocupado com a sociedade, com a democracia, então não faz bravata nesse momento. Isso é uma mensagem genérica aqui que eu estou trazendo, mas para todo mundo. Não é hora da bravata, porque a bravata, a provocação, está alimentando esse pretexto, pretexto de correção, de resistência democrática para exercício autoritário. Ana. Eu queria levantar uma coisa assim interessante que acho que a gente precisa tocar nesse ponto antes de falar diretamente aí do ministro Alexandre de Moraes, que até está dentro, né, desse inquérito inconstitucional dele, da
das fake news e dos milicianos, da milícia digital. Mas o que vai acontecer com aqueles que essa semana passaram a semana toda jurando, dizendo que tinham informações, que os atos seriam extremamente violentos, que as pessoas iriam para as ruas armadas, colocando aí um terror na população? O que vai acontecer com esses jornalistas, analistas, escritores, personalidades, radialistas? Essas pessoas passaram a semana dizendo que essas manifestações seriam violentas, que as pessoas iriam armadas para as ruas. Mas aí não tem mais fake news, ninguém vai ser colocado aí como responsável, né, por essas informações falsas. Eu puxei aqui, Augusto, exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes falou em 2018, que eu comentei ontem, aspas para o ministro Alexandre de Moraes em 2018. Quem não quer ser criticado, não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público para exercer cargos políticos. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E aí o ministro Alexandre de Moraes, agora, esse aqui não existe mais, de 2018, e agora existe o ministro Alexandre de Moraes pirracento, que até em uma conversa de bar que fale mal dele, os seguranças vão lá contar para ele que estão falando mal. Hoje eu percebi, dentro das várias cartazes que tinham na manifestação, tinha um cartaz muito interessante dizendo o seguinte para o senhor ministro Alexandre de Moraes: saindo daqui, nós vamos para um bar falar mal do Alexandre de Moraes. Está lá na tela, inclusive, esse cartaz. Então, senhor ministro, está aí na tela lá, ó. Saindo daqui, nós vamos para um bar falar mal do Alexandre de Moraes. Senhor ministro Alexandre de Moraes, hoje à noite são milhões de brasileiros falando mal do senhor e das suas inconstitucionalidades, da sua caneta tirânica que invade outras prerrogativas de outros poderes, do legislativo, do executivo, que avança aí de uma maneira draconiana em cima da nossa Constituição. Pois hoje à noite, senhor ministro, são milhões de brasileiros em milhares de bares aí falando mal do senhor. O senhor vai ter que correr atrás de muita polícia aí para prender muita gente. Você falou de caneta, Ana. Vitor, Vi aqui a caneta do Augusto erguida. Essa não é tirânica, não. Diga aí, Augusto. Eu queria dizer o seguinte, viu, Ana? Eu não estranharia, não me causaria estranheza aí uma decisão do Alexandre de Moraes 2021 mandando prender o Alexandre de Moraes 2018.